Foi enterrado ontem à tarde o corpo do pequeno Carlos Abraão, de 6 anos. O menino passou mal em Planaltina de Goiás e, depois de ser atendido no Hospital de Sobradinho, não resistiu. A Polícia Civil de Goiás investiga esse caso, não descarta nada, mas tem alguns detalhes e a gente vai acompanhar na reportagem agora. Carlos Abraão foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério de Planaltina de Goiás. Emocionados, os familiares se despediram da criança de apenas 6 anos de idade. Segundo a mãe, na última segunda-feira, Carlos estava no quintal desta casa brincando com os primos normalmente, quando de repente começou a se queixar de dores nas pernas, na cabeça e também na barriga. A criança foi encaminhada ao hospital de Sobradinho, no Distrito Federal, mas não resistiu. Ainda de acordo com a mãe, os outros filhos e sobrinhos que moravam no local também começaram a passar mal logo depois. 3 foram encaminhados ao hospital de Sobradinho e 2 foram para o Hospital Municipal de Planaltina de Goiás. A avó das crianças afirma que, além de Carlos Abraão, ela perdeu João Batista, de 4 anos, no mês passado. Apareceu uma tal de febre viral e diz que está suspeitando que talvez seja um vírus que está tendo nas crianças, que foi o que foi constado no certidão de óbito. Carlos Abraão e João Batista moravam com a mãe, o pai e o tio nesta casa localizada aqui em Planaltina de Goiás. A avó deles sempre frequentava o local também. Além dos dois e dos pais, do tio, também viviam aqui um bebê de apenas 5 meses de vida. Outras 2 crianças também, de 5 e 7 anos, e 2 adolescentes, de 12 e 14 anos de idade. Em 2020, o Conselho Tutelar aqui da cidade recebeu uma denúncia que trazia a seguinte declaração: que todas as crianças e os adolescentes estavam sendo maltratados nesta casa pela família. Os conselheiros vieram até aqui e acolheram, das 7 crianças e adolescentes, 3, que foram para o abrigo. Ficaram lá cerca de 1 ano e, depois de uma ordem judicial, as 3 crianças voltaram para cá. Meses depois, das 3, 2 eram Carlos Abraão e João Batista. Eles morreram logo em seguida. Naquele momento era estado de vulnerabilidade mesmo, questão tanto de negligência, de higiene, insalubre, né? Questão de cadernetas de vacinas não atualizadas, né? O acompanhamento nos postos de saúde e naquele momento o primeiro bebê, que na época era bebê, o que veio a falecer no dia 18 de janeiro, ele estava bem debilitado, foi eu e a conselheira que pegamos, né? Tivemos que fazer uma intervenção com a polícia, que é assim o nosso trabalho, e a gente abrigou eles, né? Que no caso foram 3. Segundo o Conselho Tutelar, as crianças vão ser colocadas em abrigos enquanto durarem as investigações. Pretendemos, sim, como medida protetiva, até o mesmo protocolo das outras, até que se instaure o inquérito policial, né? E ir para o mesmo local, para não separar os irmãos. A polícia já colheu os materiais biológicos de algumas crianças que foram enviados para o IML de Goiânia. Enquanto aguarda os resultados dos laudos periciais, o delegado segue ouvindo familiares e também vizinhos. Nós ouvimos familiares, ouvimos vizinhos, estamos aguardando o resultado do laudo pericial da Polícia Civil de Brasília. Nenhuma hipótese é descartada e realmente, de fato, esperamos que não tenha sido essa linha de envenenamento, porque é algo realmente muito cruel e esperamos o mais rápido possível para que essas crianças se restabeleçam. Olha, como a gente pôde ver, os laudos ainda não falaram a causa da morte, mas outras informações chegam para complementar as investigações da polícia. A gente vai por partes, né? Então vou começar falando com o Cadengue, que está aqui a postos também, apurando toda essa informação e acompanhando esse caso. As crianças que estão internadas, assim que receberem alta, não voltam para casa, né, Cadengue? A gente viu ali pelo Conselho Tutelar que a situação é muito dramática, eles não têm condições básicas de higiene, de alimentação, de convivência, de nada. Então, assim que receberem alta, vão direto para um abrigo, é isso?
Exatamente, viu, Nila? Mais uma vez, muito bom dia. Inclusive, essa situação que você trouxe de total vulnerabilidade dessa família é uma das hipóteses de investigação da polícia diante da morte dessa criança, o Abraão, de 6 meses, o Carlos Abraão, 6 meses não, 6 anos, perdão. O Carlos Abraão, de 6 anos, que faleceu na última segunda-feira. Até porque a polícia, junto, claro, com a visita do Conselho Tutelar, acompanhando a situação da família, acredita também que possa ter acontecido algo envolvendo a intoxicação alimentar por conta da questão do abandono que essas crianças estavam dentro dessa casa. Então, nenhuma hipótese nesse momento é descartada. E como você mesmo trouxe, após a morte do Abraão, né, que sentiu vários sintomas, aí, dores de cabeça, estomacais, foi levado até o Hospital de Sobradinho e não resistiu. 3 crianças seguem internadas no Hospital de Sobradinho e uma criança segue também internada aqui no Hospital de Planaltina. Eram 5. Uma foi liberada ainda nesta quinta-feira. E por que as crianças não foram liberadas ainda, segundo a própria família? Elas não correm nenhum tipo de risco aí de morrer por conta do que aconteceu. Porque agora a polícia colheu o material biológico dessas crianças para continuar investigando essa situação. E o Conselho Tutelar, aquele de Planaltina de Goiás, o Conselho Tutelar do Estado de Goiás, já informou que após a liberação, após a alta médica, todas elas serão encaminhadas provisoriamente para um abrigo, porque, claro, elas querem avaliar a situação real nesse momento da família, viu? A gente sabe, segundo os exames que foram feitos, que o Abraão, que faleceu, estava com Covid, mas a gente não pode nem dizer que essa foi a causa da morte, porque não justificaria todas essas outras internadas, né? A polícia, então, está investigando, inclusive, isso, né, Cadengue? É isso. O laudo médico, viu, Neila, ele deve sair até o dia 18. Até o dia 18 agora de fevereiro. Lembrando que é um trabalho em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Goiás, com a Polícia Civil do Estado, a Polícia Civil do DF também, que está fazendo toda essa questão do laudo, né, da perícia, necrópsia que foi feita com a criança. Então, só no dia 18 para apontar realmente a causa da morte. Mas já se sabe que ele tinha testado positivo para a Covid. Mas não dá para apontar, né, Neila? A gente está trazendo tantos fatores, tantas evidências, aí, tantas questões que envolvem a morte dessa criança. Então, por enquanto, o que se sabe é que ele estava, sim, com Covid, mas não dá para apontar que a Covid foi a causa da morte desse neném, né, dessa criança de 6 anos, na última segunda-feira. A gente estava acompanhando, Cadengue, que essa família já teve as crianças retiradas de casa, né? E depois foram devolvidas. O que a gente pode falar desse acompanhamento que já vem sendo feito há anos? Pois é, Neila, é outra situação, você também em casa, em todo o DF, muita gente perguntando, curioso, né? Ontem eu estava até na rua, muita gente, mas será que essas crianças estavam em total abandono? O que se passava nessa casa? Gente, é uma realidade que muitas pessoas não fazem ideia do que essas crianças estavam passando. A família que é vulnerável, sim, a família que sobrevive, inclusive, de doações. São pessoas humildes, tá? E em 2020, durante a pandemia, por conta da situação, claro que todo mundo também estava passando, enfrentando, o Conselho Tutelar foi lá e retirou as crianças, o Abraão, o irmão dele e o outro irmão, tirou da família, levou para o Conselho Tutelar, para um abrigo, né? Eles ficaram no abrigo por algum tempo e depois a Justiça determinou que eles voltassem para casa. A situação permaneceu a mesma até agora, 2023. E o Conselho Tutelar vinha acompanhando. Mas, infelizmente, essa tragédia, né, para a família levanta novamente a questão deles serem levados para um abrigo, porque a família não tem condição nenhuma nesse momento de cuidar desses meninos. Então, há essa questão agora que volta com a morte do Abraão e também, claro, após receberem alta médica, eles vão ser encaminhados novamente para um abrigo esse que vai ficar no Distrito Federal, um abrigo no DF. E lembrando que há pouco menos ou mais de um mês, uma outra criança da mesma família já havia falecido, né? A gente ainda não sabe qual foi a causa da morte, sabe? Não, ainda não. É uma tragédia, como nós dissemos, né? O irmão, gente, olha isso. O irmão do Carlos Abraão, que tem 6 anos, que faleceu na segunda-feira, o João, faleceu no dia 16 de janeiro. Você trouxe a informação correta, Nila. Menos de um mês. Em menos de um mês, essa mãe perdeu 2 filhos, 2 crianças pequenas. E a causa da morte do João ainda não se sabe. Seria pelo mesmo motivo que teria acontecido com o João.
É um caso que está em segredo de justiça por se tratar de uma criança de 4 anos e, claro, toda essa investigação, o material biológico que foi recolhido das crianças vai auxiliar também nesse trabalho investigativo para saber, né? Então, a Polícia Civil está trabalhando, colhendo vários depoimentos, muita gente está sendo ouvida, vizinhos, parentes e, claro, o Conselho Tutelar está sendo fundamental também nesse trabalho, para entender, né, Neila? Por que naquele momento eles voltaram, a Justiça determinou a volta das crianças para essa residência e o que se passava? O que aconteceu? Foi envenenamento, maus tratos, uma intoxicação, um alimento estragado? É um drama, uma tragédia para essa família. E olha, eu torço, viu, Neila? Opinião minha agora, que não tenha sido nenhum crime. A gente, infelizmente, está tratando de vidas, uma dor para essa família e tomara a Deus que essa hipótese de envenenamento, de maus tratos, não seja confirmada. Dá uma dor mesmo, porque quando vive todo mundo junto numa situação tão precária, a gente sabe que às vezes a própria falta de cuidado pode levar à morte, porque se tem doença, se tem intoxicação e você não tem nenhuma retaguarda para sustentar essa criança, pode morrer mesmo. Às vezes não foi nenhuma coisa provocada, mas pela desassistência. Muita gente vive nessas condições, né, Cadengue? Nessa mesma rua que a família vive, tem outras casas de melhores condições. Então você vê que muitas pessoas ao nosso lado estão passando muitas necessidades e a gente tem que ficar de olho aberto, porque a gente pode ajudar uma família dessa, pelo menos, a se sustentar e a comer, que seja. Uma mão estendendo para ajudar quem não tem muita condição. Obrigada, Cadengue. Você ainda volta com esse assunto que a gente tem mais perguntas a fazer e mais informações, porque familiares e vizinhos prestaram depoimento à polícia já.